Olá, sou Maurício Souza dos Santos, aqui de Belo Horizonte, e trabalho com a abordagem centrada na pessoa. Dentre as minhas várias atividades, eu trabalho também com facilitação de grupos de encontro e também com facilitação de grupos de conexão criativa. Oi, eu sou Ana Lúcia Palma, sou psicóloga, psicoterapeuta há 25 anos e coordeno o Centro de Psicologia Humanista de Brasília há 21. Aqui no CPHB fazemos psicoterapia e também a condução de alguns workshops, entre eles a conexão criativa. O tema da conexão criativa é um tema muito caro, muito especial para mim. Eu aprendi bastante da conexão criativa com a criadora, a idealizadora dessa proposta da utilização de recursos expressivos em psicoterapia e em treinamento, com a Natalie Rogers, a filha do Carl Rogers. Fiz um treinamento com ela em 87, nos Estados Unidos, depois eu a trouxe para o Brasil em 89. Foi algo muito bom. Quando há mais ou menos uns 5, 6 anos, eu entrei em contato com a elaboração teórica que a Natalie Rogers faz, inspirada nos princípios teórico-conceituais e éticos, né, da abordagem centrada na pessoa, desenvolvida pelo pai dela. A conexão criativa, ela surge num contexto muito bacana. A Natalie Rogers, filha de Rogers, ela costumava fazer grupos de encontro com ele e em um determinado momento, ela facilitando um grupo, ela percebeu que tinha pessoas que estavam se sentindo incomodadas, que ela via que as pessoas queriam se colocar suas demandas, mas essas pessoas não conseguiam verbalizar. Então, ela teve a seguinte ideia, ela saiu pelo local procurando objetos, procurando recursos que facilitassem com que essas pessoas se colocassem. Ela procurou fantasias, instrumentos musicais, lápis de cor, papel, tela, tinta, tudo que pudesse ajudar com que as pessoas se expressassem. E dessa maneira, assim, ela o fez. Quando o grupo tornou-se a se reunir, ela fez a proposta para que quem quisesse pudesse usar esses recursos expressivos para se colocar, para colocar a sua emoção, para colocar o que estava sentindo no momento. Então é a partir desse momento que advém a conexão criativa. E ela traz realmente o que há de melhor, né, nesse sentido, para discutir expressividade humana. Não é muito fácil, né, falarmos de algo que, na verdade, deve ser experienciado para ser compreendido. Esses recursos expressivos é uma forma de ajudar a pessoa a se expressar cada vez melhor. O que é a conexão criativa? É um workshop que acontece num clima grupal, de muito acolhimento, de muita aceitação e de muita facilitação ao crescimento psicológico. Nesse workshop se integram atividades expressivas que visam desencadear o potencial criativo inerente a cada um de nós, a cada pessoa. E assim, integrando esses elementos e desenvolvendo esse potencial, pode evocar conteúdos mais profundos, né, e trazendo à tona eventualmente com novos significados. A Natalie, ela faz uma relação, ela estudando mais profundamente a partir daí a conexão criativa, ela percebeu que existe uma conexão do eu com emoções que ainda não estão conscientes para o indivíduo, quando esse indivíduo se coloca livremente, de uma forma consciente, em movimento. E a descoberta da Natalie, que justifica o nome conexão criativa, é que uma forma de arte nutre outra forma de arte. Isso significa, em poucas palavras, se eu me expresso corporalmente numa dança, num movimento, e depois num canto, e depois no papel,
com uma escrita, com um desenho, por exemplo, ou com argila. Depois, se eu vou escrever, todos esses encadeamentos expressivos, de recursos expressivos, eles ajudam, eles potencializam a criatividade. Quando se encontra a essência da criatividade, abre-se uma fonte de energia que é universal, curativa e nutritiva. Nas palavras dela, né, da psicóloga e terapeuta de arte expressiva Nathalie Roger, a arte expressiva ela significa a utilização de várias formas de arte para expressar os sentimentos internos através de um meio externo que facilite o crescimento e a cura. A gente parte do princípio, tal qual Rogers, a Nathalie e eu em particular, de que todos nós somos criativos. Podemos não ser talentosos, mas criativos somos. Então, mas nem sempre usamos toda a criatividade, porque a gente tem bloqueios internos e bloqueios externos. Então, dentro de um ambiente facilitador, na utilização das atitudes facilitadoras, você pode também, que essa é a proposta da Nathalie, você pode sugerir, você pode utilizar recursos expressivos que ajudem a pessoa a se expressar melhor. Ela acrescenta técnicas expressivas para dar mais um mecanismo de voz ao cliente, para que ele tenha algo a mais que não só a expressão verbal, para se colocar e colocar também as suas emoções. A dimensão verbal não é a única possibilidade, né? Então nós temos outras possibilidades de expressão através do canto, da dramatização, da expressão corporal, do movimento, do som, da dança e da escrita livre também. Então eu tenho utilizado isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional, especialmente com aquelas pessoas que às vezes demonstram uma dificuldade de verbalizar a sua experiência imediata. Não há uma preocupação estética com o resultado, com o produto final do workshop ou de cada atividade. Não está em jogo se foi belo ou se não foi belo, se ficou coerente, se ficou estético, se ficou proporcional. Não se tem uma preocupação com o resultado do trabalho. A nós o que interessa é o processo de execução e os conteúdos que foram sendo gerados ao longo do processo de execução e que ao final cada participante pode compartilhar com os outros. Nesse compartilhamento, que é sempre uma troca de olhares, de feedbacks e de ideias, as pessoas podem unir aos seus próprios pensamentos para depois gerar ou entender um conteúdo que antes não tinha tanta clareza. Muitas das vezes, em grupos de conexão, há a estimulação do hemisfério não dominante do cérebro. Lembrando que o hemisfério esquerdo, ele é linear, forte, masculino, do bom senso, enquanto o hemisfério direito é não linear, fluente, subjetivo, sensível, mais primitivo. Ela deixa bem claro que na facilitação, através da conexão criativa, os pressupostos são os mesmos pressupostos colocados por Rogers. Sem inferências e sem interpretações sobre o outro, né? A gente utiliza sempre as atitudes facilitadoras propostas pelo Carl Rogers. Ele é um ótimo recurso para a gente usar, sim, nos grupos de encontros, nos grupos de vivências, mas também no nosso consultório, ou seja, em qualquer ambiente que nós desejamos facilitar o desenvolvimento do ser humano. Como psicóloga, eu sempre trabalhei área de segurança de trânsito, sempre foi muito interessante trabalhar com recursos expressivos, a educação para o trânsito. Também trabalhei por anos e até hoje trabalho com ações comunitárias, psicologia comunitária, com grupos de diversas faixas etárias, de diversos lugares sociais e efetivamente facilitando o crescimento mesmo das pessoas, né?
e essa conexão delas com elas mesmas. Eu acho que é muito importante que um terapeuta em geral e um terapeuta da abordagem centrada na pessoa possa ter esse recurso à mão, não como uma imposição, mas como um recurso, como o próprio nome diz, que pode ser usado em alguns momentos em termos de oferecer à pessoa, por exemplo, se ela está com a dificuldade de dizer o que ela está sentindo, eu posso perguntar, isso que você está sentindo, você pode imaginar uma figura, uma metáfora, alguma coisa assim, um objeto que represente melhor o que você está sentindo? Quando a pessoa consegue fazer essa ligação, a gente pode ir aprofundando. O que é mais importante na conexão criativa é o processo pelo qual o cliente dar voz à sua emoção. Então, o que é principal na conexão criativa não é o desenho, se é bonito ou feio, não é se a escrita se tornou uma poesia bonita ou sem nexo, não é se a pintura se tornou uma bela pintura ou não. Isso é secundário. Acho que nós precisamos fazer uma formação em psicologia em que psicólogos e psicólogas compreendam o quão importante é, num contexto como o brasileiro, de tanta desigualdade social e que produz processos de subjetividade completamente variados, em que uma boa parte da população é silenciada, nós precisamos saber trabalhar com recursos expressivos mais amplos para além do verbal. E conexão criativa, sem dúvida, traz uma compreensão bastante ampla desse processo em que eu posso me conectar comigo e com outras pessoas de forma criativa.